Obrigação de apresentar agora nosso participante da roda, tendo a honra que nos dá de sentar aqui na mesa conosco, Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG e secretário do Tesouro Nacional. Você faz parte de uma roda, não vai esperar eu passar a palavra. Mas primeiro, pessoal, vamos ouvir o que o presidente eleito disse ao anunciar Luiz Mercadante, ex-ministro-chefe da Casa Civil, como novo presidente do BNDES. Lula, vou adiantando spoiler, bom, você já deve ter, o nosso público já está sabendo mais ou menos o que aconteceu no dia, não custa reiterar para quem está ligando agora. Lula disse que não irá privatizar empresas públicas em seu terceiro mandato. Vamos conferir. Vai acabar privatizações nesse país. Já privatizaram quase tudo, mas vai acabar e nós vamos provar que algumas empresas públicas vão poder mostrar a sua rentabilidade. Eu, Aloysio Mercadante, vi algumas críticas sobre você, sobre boatos que você vai ser presidente do BNDES. Eu quero dizer para vocês que não é mais boato. O Aloysio Mercadante será presidente do BNDES. Nós estamos precisando de alguém que pense em desenvolvimento, de alguém que pense em reindustrializar esse país, de alguém que pense em inovação tecnológica, de alguém que pense na geração de financiamento ao pequeno, ao grande, ao médio empresário, para que esse país volte a gerar emprego. E nós queremos dizer ao mundo inteiro, quem quiser vir para cá, venha. Tem trabalho, tem as coisas para vocês irem fazer, tem projeto novo para investimento, mas não venham aqui para comprar nossas empresas públicas, porque elas não estão à venda. Mansueto, as declarações do presidente eleito, elas traduzem um plano de governo ou traduzem um apego a um passado marcado por intervencionismo e dirigismo, por preceitos ideológicos, sobretudo, da esquerda, da qual ele faz parte, ou sugerem o que para você? Não, eu acho que as declarações do presidente estão muito em aberto. Eu acho que tudo que o presidente falou, de que é um BNDES mais ativo, um BNDES que promova o crescimento do investimento, isso pode ser feito, inclusive, da forma que o BNDES vem atuando nos últimos anos. Está no nome dele, né? Exatamente. Quer dizer, vale lembrar o seguinte, o BNDES está terminando esse governo com um ciclo de vários anos de pagamento da dívida junto ao Tesouro, isso é muito importante, que reduz os subsídios, tá? E é um BNDES que vai terminar o governo com o índice de Basileia, que é um indicador que mostra a capacidade do banco expandir empréstimo. Em geral, o índice de Basileia de um banco é em torno de 15%. O BNDES está terminando esse governo com o índice de Basileia de 40%. Ou seja, arrumadinho. Arrumadinho, o que significa que o BNDES tem um espaço para aumentar os empréstimos em torno de 500 bilhões de reais. Ele vai conseguir emprestar tudo isso rapidamente? Não vai e nem deve, tá? Então, o BNDES tem que atuar em complemento com o setor privado. Tem uma coisa muito importante, que eu acho que é importante colocar na mesa, que o BNDES, nos últimos anos, ele reduziu os empréstimos, mas a gente teve um desenvolvimento muito grande no mercado de capitais. A gente está falando de um país que, em 2016, dinheiro novo levantado anualmente, diversos instrumentos, abertura de capital da empresa, constituição do fundo imobiliário, emissão da debênture incentivada, tudo isso somava em 2016 120 bilhões de reais. No ano passado foi 596 bilhões de reais, ou seja, a gente teve um enorme crescimento do mercado de capitais no Brasil. Então, a gente não precisa do BNDES, que foi o BNDES de 2011 a 2014, que emprestou cerca de 300 bilhões de reais por ano, mas a consequência disso foi um aumento muito grande da dívida pública. Salvos do dirigismo, é isso que você está dizendo, exatamente, quando você menciona a capacidade das empresas irem buscar no mercado privado de capitais que elas precisam? É isso? Exatamente. Hoje, então, mas é interessante, Mansueto, que você coloca de que como o BNDES está arrumadinho, ele teria espaço para crescer, para emprestar mais, sem precisar de dinheiro do Tesouro. Isso. A dúvida é que a gente não sabe muito bem o que pensa o novo ministro do BNDES, o Aloysio Mercadante, porque ele está dando sinais contraditórios. Ele veio a público, quando ele deu ali um primeiro diagnóstico do que seria o Ministério do Desenvolvimento e esse BNDES, fazendo uma crítica à TLP, que é a taxa de juros que foi introduzida no governo Temer, que retira esse subsídio, me corrija se eu estiver errada. E depois, aquilo pegou um pouco mal e depois, numa conversa com o Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN, lá depois da diplomação do Lula, ele disse o contrário,
Ele disse, não queremos a volta dos subsídios, vamos trabalhar em parceria com o mercado privado. Eu não sei para vocês, mas para mim ainda não ficou claro o que era o governo do PT com o BNDES. Ficou claro para você, Mansueto? Então, não, mas eu acho que o próximo presidente do BNDES, hoje, enfim, indicado, o ex-ministro Mercadante, eu acho que ele vai ter tempo de esclarecer isso. E, assim, as propostas são muito claras. Se a gente continua com o BNDES enxuto, o BNDES emprestando, o BNDES emprestou em média nos últimos anos algo como 60, 70 bilhões. Tem condições de emprestar 90, 100 bilhões por ano? Tem, sem nenhum problema, sem aumentar o subsídio. Mas se for voltar um BNDES que emprestava muito e com muito subsídio, tem um custo muito alto. E um desses custos altos é que atrapalha a política do Banco Central. Aí depende do foco, né? Se ele quiser focar em pequena e média empresa, ele pode ter uma carteira menor. Se ele quiser voltar para a política de campeões nacionais, que eles não disseram até agora que quer fazer isso, aí a carteira precisa ser gigante. Mas eu espero que isso não aconteça, tá? Porque não é necessário. E a gente já escutou, acho que próprias pessoas do PT falando o seguinte, olha, aquela política de campeões nacionais não funcionou. Acho que, politicamente, a leitura dessa composição do Mercadante no BNDES, a gente pode olhar tal qual a leitura, a solução para o Ministério da Fazenda, da Economia. Toda a análise política do Ministério da Economia, do Haddad, é essa leitura. Haddad é Lula, Lula é Haddad. Então, a gente não pode pensar que o Mercadante também vai fazer o que ele quiser. Ele vai ter um presidente da República forte, né, centralizador, né, principal nome do partido, da esquerda brasileira e tal. Mas tem na economia um contraponto. Eu vi hoje nascer essa dualidade, esse dualismo que o Lula tanto explorou nos outros governos dele, entre o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda, eu vi nascer hoje. Porque o pensamento econômico da Haddad não é o pensamento econômico do Aloysio, que por sua vez não é o do Galípolo, que não é o do API. Concordo com você. E o Haddad, ele chega muito mais empoderado do que o Mercadante chega. O Mercadante é quase um prêmio de consolação, mas é um baita banco, mas ele vai ter sempre, antes de tomar as decisões... É maravilhoso o prêmio de consolação, o banco onde todos os empresários vão bater na porta atrás de mas ele preferia mais. Ele preferia mais. O que eu estou colocando é que tudo que o Mercadante quiser fazer, ele não está livre para fazer a partir do livre pensamento dele. Ele tem um presidente da República, ele tem um Ministério da Economia ou da Fazenda que pensa distinto, que são, a rigor, até adversários internos. Porque a relação dele, de toda a campanha, principalmente com o Galípolo, quando o Galípolo foi apresentado como o grande conselheiro, o Aloysio se incomodou com a ascensão do Gabriel Galípolo. Eu acompanhei isso desde, nós todos, né? Sim, mas aí era o que eu queria colocar para você. Também estou vendo essa dualidade nascendo. Acho que o Haddad está querendo se firmar como uma contraposição, até passar essa impressão para o mercado, se juntando aí de nomes como Bernardo Api. Só que eu não sei se isso é um prêmio de consolação para o Mercadante. E eu acho que ele saiu ganhando nessa batalha, Caio. Porque o Haddad preferia o Galípolo no BNDES. O Haddad preferiu o Galípolo no Ministério do Planejamento e não emplacou. Teve que trazer o Galípolo para baixo da asa dele na Secretaria Executiva da Fazenda. Deixa eu colocar essas nomeações das quais vocês já estão falando, o público que não está informado, não está sabendo de quem vocês estão falando. E eu volto, depois dessas sonoras do indicado ministro da Fazenda, eu gostaria de ver a sua avaliação, Mansueto. Em que medida, dentro dessas, digamos, típicas, né, configurações de fulano conseguiu, fulano não, aquele nomeou, ali não nomeou, se você identifica linhas possíveis de conduta da política econômica, evidentemente sem constranger, porque sabemos que você representa aqui uma instituição privada e, claro, não vamos encostar você na parede para depois sair dizendo o BTG acha isso, o BTG acha aquilo.